Repórter Eco de hoje é dedicado a São Paulo dos 461 anos de fundação. Você vai acompanhar um voo de mais de 1.100 quilômetros sobre o Tietê, o rio que corta a cidade e o estado paulista. Conheça também um voluntário do Verde que cultiva árvores em área pública e um projeto para incentivar a carona e reduzir o caos no trânsito. A ideia dos organizadores é melhorar a mobilidade urbana e diminuir a poluição do ar com o uso compartilhado do carro. Frequentador do primeiro parque linear da capital paulista, seu Hélio da Silva planta mudas de espécies nativas para deixar mais verde o lugar onde vive. E este aventureiro percorreu o Tietê do Alto e registrou sinal de vida e esperança de despoluição em vários trechos do rio. O Caronetas é um projeto que organiza caronas para melhorar o deslocamento em São Paulo. O usuário se cadastra pelo site e compartilha despesas do trajeto de forma prática e segura. Uso compartilhado de carros particulares, divisão de corridas de táxi, companhia para percorrer um trecho da cidade de bicicleta. O site Caronetas tenta melhorar a mobilidade urbana, ação essencial principalmente nas grandes cidades, como São Paulo. O usuário paga pela carona por meio de um sistema parecido com o de milhagens das companhias aéreas. Geralmente, os valores são baixos e compensam financeiramente. Márcio Nigro faz parte do grupo formado por 7 pessoas, a maioria engenheiros, que criou o negócio. Ele relata uma experiência que ajuda a compreender qual é a ideia. Uma vez eu estava numa apresentação e criei um trajeto indo para o centro e durante a apresentação alguém aceitou, eu paguei e combinamos a carona com alguém daquele prédio, né? Parecia até algo combinado. Mas o que mais me surpreendeu é que eu era a 4ª pessoa dessa menina. E ninguém vinha de carro antes. Todo mundo vinha de transporte público. E por que ela entrou no site naquele momento e procurou uma outra pessoa? Porque a 4ª pessoa daquele dia tinha faltado. E ela foi procurar outra para pagar R$ 2,50. Eu paguei menos que o ônibus, né? Andei 22 quilômetros de carona, fiz a minha entrevista com eles, que foi muito interessante. E o que eu vi é o seguinte, todos eles tinham a seguinte experiência. Eu demorava 1h40 para chegar no trabalho, porque eu rodava 22 quilômetros de transporte público, mais ou menos até um tempo bom. E agora demora 40 minutos. Então, quer dizer, eu economizei 8 horas por semana. Todo mundo aqui no carro economizou 8 horas por semana de vida. Quer dizer, é como se eu não trabalhasse sexta-feira. A equipe do Márcio Nigro fez uma pesquisa e concluiu que mais de 90% dos entrevistados se sentiriam seguros ao dar carona para alguém da família ou do trabalho. Por isso, são as empresas que se cadastram no site para que os funcionários possam programar as caronas. Cerca de 1.800 aderiram, a maioria da capital paulista. Pelo Facebook, há outra opção do projeto Caronetas para que a carona possa ser utilizada por qualquer pessoa. O que a gente fala é que a carona ela produz muito mais efeito do que a reciclagem doméstica, por exemplo. Porque um carro na garagem, ele economiza em média 1 tonelada de carbono por mês. Então, dificilmente as pessoas em casa, reciclando tudo que elas fazem, elas conseguem fazer isso. E quando ela consegue retirar um carro dessa viagem pêndulo, ida e volta para o trabalho, você consegue reduzir drasticamente a poluição. E é isso que mata em São Paulo. A produção de CO2 em São Paulo ela é 70% carro. Segundo eles, os cálculos são baseados em estudos da Fundação Getúlio Vargas. A iniciativa foi premiada pela Universidade de Michigan e pelo Instituto Cidade em Movimento, ONG fundada na França que reúne urbanistas, educadores e filósofos para pensar a mobilidade. Hoje, ela também atua na América Latina. A mobilidade é o direito dos direitos. É o direito que me permite acesso aos outros direitos, ao direito à educação, ao direito à cultura, ao direito à saúde. Se eu não tenho como chegar no posto de saúde, se eu não tenho como ir para a escola ou a garantia de que eu vou chegar com meu filho no horário, ou não posso saber se eu posso à noite ir num museu, não, eu não tenho acesso a nenhuma dessas outras coisas que são direitos universais. A educadora Luísa Andrada e Silva destaca que pensar a mobilidade urbana é urgente. Trânsito constantemente congestionado limita as possibilidades do viver.
A equipe do Cidade em Movimento acredita que a imobilidade nas cidades vai provocar mudança de atitudes. É dever dos governos cuidar do transporte público de qualidade, mas os cidadãos terão que rever comportamentos. Repensar o uso do carro, que é útil para transportar objetos, pessoas com mobilidade reduzida, grávidas e idosos. Mas não é preciso tirá-lo da garagem para percorrer pequenas distâncias. Vale gastar mais a sola do sapato. Para isso, exigir calçadas melhores. Ciclistas também têm que ter vez, com segurança para pedalar. Acho que a gente tem que começar a pensar nos vários papéis que a cidade tem, que você tem na cidade, e mudar de postura em ser mais cortês e mais tolerante. Com isso, abrir mão de alguns confortos. Com isso, acho que a gente vai viver numa cidade muito melhor. A gente não vai diminuir de tamanho. A tendência é que a gente vive em cidades cada vez mais densas. Vamos viver com mais gente. Vamos aprender a respeitar os outros, então. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O Butão será o primeiro país do mundo que vai permitir até 2020 só o cultivo de alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Agricultura da pequena nação com 750 mil habitantes, situada aos pés da Cordilheira do Himalaia, no sul da Ásia. O plano para o futuro é exportar produtos naturais para os vizinhos China e Índia. O Butão é conhecido por ter criado um índice que mede a felicidade da população como item essencial do desenvolvimento e a riqueza do país. Cientistas da NASA, agência espacial norte-americana, confirmam que 2014 foi o ano mais quente desde 1880, quando começaram as medições. A temperatura média na Terra como um todo subiu 0,8 graus Celsius em comparação aos registros oficiais feitos há 134 anos. Os dados foram divulgados também pelo NOAA, o Centro de Estudos Atmosféricos dos Estados Unidos, e pela Agência de Meteorologia do Japão. No Brasil, o nível de água de 85% das usinas hidrelétricas é menor que em 2001. Ano em que o país enfrentou racionamento de energia. Segundo o boletim do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, 18 dos 21 principais reservatórios enfrentam problemas com a seca prolongada. A situação preocupa os especialistas, porque pode indicar o risco de novos apagões. O nível dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo cai pelo 6º dia seguido. Os dados são da Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de 363 municípios do estado. O sistema Cantareira, que abastece 6,5 milhões de habitantes da região metropolitana, perde água há vários dias. Recebeu só 22,4% das chuvas que eram esperadas para o mês de janeiro. O plano agora é puxar água da represa Billings para os sistemas Guarapiranga e Alto Tietê e, assim, aliviar a pressão sobre o Cantareira. Aguarde, porque tem mais. Um voo de 1.100 quilômetros sobre o rio que corta a cidade e o estado de São Paulo. E a seguir, um morador cultiva árvores nativas em parque linear da capital paulista. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Plantador de árvores na maior metrópole brasileira. O nosso personagem é seu Hélio da Silva. Ele cultiva mudas de espécies nativas em um parque. É a forma que encontrou para demonstrar o carinho que sente pela cidade. Ao
Ao lado da avenida movimentada, na Penha, zona leste paulistana, um corredor verde é desfrutado pelos moradores da vizinhança. O primeiro parque linear da cidade foi criado às margens do córrego Ticoatira, em 2007. Seu Hélio é antigo frequentador da área. Antes mesmo de se tornar um parque municipal, ele já andava por aqui fazendo o que mais gosta, semeando, plantando árvores e, às vezes, incomodando alguns que faziam do lugar um estacionamento. Isto foi em 2003. Os comerciantes não deixavam plantar, temendo que queria ofuscar a placa de propaganda que eles tinham, mas a gente foi em frente. Persistente, não se abateu nem desistiu de plantar aos finais de semana. A maioria das mudas compra no interior de São Paulo. Orgulhoso, anuncia que a meta de 5.000 árvores plantadas ele já bateu faz tempo. Segundo os cálculos deste gerente comercial, o bosque que está ajudando a formar já tem mais de 17.000 mudas de árvores e arbustos. Aqui tem aproximadamente 176 espécies, 95% Mata Atlântica, tipo jatobá, araucárias, ingás. Eu planto aqui há 572 final de semana. Ah, o senhor já somou isso? Já somei, são 11 anos vezes 52 aí, aproximadamente. Hoje, seu Hélio cumpre solitário o que chama de missão. Sabe onde está cada uma das árvores que plantou ao longo desse tempo todo, especialmente a primeira. A tipuana, e ela vingou, ela está aí hoje com 11 anos praticamente, então é muito bonita. Plantar árvore é um ato de cidadania. Quem gosta de cultivar também se preocupa com a saúde, o crescimento das árvores. E ele encontrou nas garrafas PET descartadas a solução para proteger os troncos das lâminas das máquinas de cortar grama. E o pessoal que faz a carpa disso daqui, eles ainda não têm noção que machucam muito as árvores. Aí eu tive a ideia de colocar essa garrafa PET. Então eu corto na parte superior, na parte inferior e rasgo ela no meio e ela acopla a árvore, ela abraça a árvore. O plantador de árvores do Parque Linear Ticoatira segue seu caminho com tranquilidade. E toda vez que cultiva uma muda, imagina como vai ser este lugar no futuro. Planeja, inclusive, o espaço necessário para a árvore crescer com saúde e planta tudo alinhado para garantir a construção de novas pistas aos frequentadores sem a necessidade de derrubar uma só espécie. Eu acho que é um legado, é um agradecimento, é um tributo que eu faço. São Paulo, eu estou aqui há mais de 50 anos em São Paulo, eu sou do interior do estado e São Paulo me deu tudo que eu tenho. Me deu filhos, me deu esposa, me deu alegria de viver, né? Então eu vou plantar. Onde houver uma área pública degradada, se houver autorização da prefeitura, eu vou plantar. O Brasil precisa adotar com urgência medidas práticas para atender às profundas modificações que acontecerão com a nossa população nas próximas décadas. Essas mudanças exigirão novas disponibilidades nas redes de saúde, de educação, de saneamento, de tudo, além de formação de trabalhadores para operar com tecnologias mais recentes. A população brasileira, hoje de 206 milhões de pessoas, começará a diminuir em 2035, com taxas de nascimento ainda menores, embora já sejam hoje inferiores à taxa de mortes. E uma das consequências será que disporemos de uma força de trabalho menor e mais envelhecida, segundo o estudo divulgado pelo IPEA.
Hoje, essa força de trabalho é de 100,5 milhões de pessoas. Mas em 2050, mais de metade dos trabalhadores terão mais de 45 anos de idade, quando hoje, nessa faixa, estão 33,8% dos que trabalham. Haverá menos jovens na força de trabalho, não só por causa das taxas de nascimento menores, como pela média maior de idade ao ingressarem no trabalho. Por tudo isso, será indispensável adaptar os nossos serviços públicos a essas novas realidades do mercado de trabalho e encontrar formas para requalificar a mão de obra e adaptá-la às novas tecnologias que chegam ao mercado. E a seguir, um voo sobre o Tietê. O aventureiro Lu Marini percorreu de ultraleve o rio que corta a cidade e o estado de São Paulo e encontrou sinais de vida em vários trechos. O Repórter Eco volta logo mais. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. A vida selvagem de Portugal é revelada em vídeo. O filme mostra paisagens diferentes e espécies de animais e plantas abrigadas nas montanhas, em planícies e nas praias. As imagens foram registradas pelo diretor de fotografia Daniel Pinheiro, em 3 documentários feitos nos últimos 4 anos. São cenas de rara beleza, como a biodiversidade de Neves Corvo, região do Baixo Alentejo, onde fica uma das maiores minas de cobre da Europa. Os seres vivos e a influência das marés no estuário do Sado. E uma viagem da Serra da Estrela ao Oceano Atlântico, pelo curso do Montego, o 5º maior rio português. Pela qualidade do trabalho, o filme recebeu o prêmio do Vimeo, um dos mais populares sites de compartilhamento de vídeo. Uma amostra da diversidade e riqueza de formas de vida encontradas em Portugal. São Paulo enterrou a maioria dos seus rios para dar lugar aos carros, mas 2 deles, os mais importantes, ainda cortam a cidade: o Tietê e o Pinheiros. O aventureiro Lu Marini percorreu de ultraleve toda a extensão do Tietê. Um voo de mais de 1.100 quilômetros sobre o rio Tietê, da nascente no município de Salesópolis, região metropolitana de São Paulo, a Foz, em Itapura, onde ele deságua no rio Paraná. A bordo de um paramotor, o piloto e aventureiro Lu Marini registrou a diversidade de imagens do principal rio dos paulistas, ao sobrevoar mais de 60 municípios. Na decolagem, eu sobrevoei durante muito tempo galhos, pedras, terra, né, já o rio sem água. E depois, onde o rio era represado, mesmo assim você via as margens já muito secas, ao ponto de, por exemplo, eu estar sobrevoando e ver um carro que estava submerso surgir, né, no leito do rio, justamente pela baixa do rio. E aí eu sigo
né, passando por Salesópolis, caminhando para a maior cidade, a primeira maior cidade do meu trajeto, que foi Mogi das Cruzes. Né, nesse trecho de Salesópolis a Mogi das Cruzes foi o único percurso do rio onde eu vi o rio, mesmo que seco, serpenteando a mata, a floresta, mas logo em seguida você já vê a urbanização e aí já o descaso ambiental começando, a poluição surgindo e aí o verdadeiro caos que não termina em São Paulo, que continua passando ali por Santana do Parnaíba, onde começam a ver aquelas espumas, muitas vezes parecia que eu estava voando sobre neve, né? Mas era sinal ainda da poluição. Os sinais da poluição acompanharam o piloto até o fim da jornada. A destruição da mata ciliar, dos mananciais. Às vezes falavam para mim, Marine, na tua reta final você vai passar pelo Pantanal Paulista, né? E realmente não foi nada disso que eu presenciei, né? O que eu vi era um rio seguindo o seu curso, né? Mesmo no final, ali sim, já com um pouco mais de vida, um rio já limpo, mas com a mata totalmente destruída. O piloto também sobrevoou os vulcões da cidade de Cholula, no México. Observou do alto todo o litoral brasileiro, dividido entre admirar a beleza e se indignar com o lixo nas praias e as construções irregulares. Seguindo os contornos da Transamazônica, estrada que corta o norte e o nordeste, viu o descaso com o patrimônio ambiental. Mas sentiu a força da vida quando a floresta era densa e os pássaros acompanhavam o voo. Voltando ao assunto do Rio Tietê, ele acredita que é necessário unir esforços para que uma transformação possa acontecer. Precisa de vontade política, precisa de consciência também, não só política, mas também da população, né? De entender que cada sujeira que você joga na rua, seja lá onde você estiver, isso vai entrar pelo bueiro, vai entrar pelo esgoto, isso vai cair no rio, vai poluir o meio ambiente. Trabalhando no projeto que vai gerar um documentário, um livro e uma cartilha voltada ao público infantil em 2015, Lu Marine acredita que as futuras gerações poderão ver o Rio Tietê despoluído. Quando eu pousei em São Paulo, eu desci até o rio, o leito do rio na Marginal, e porque eu tinha visto uma boneca ali, suja, toda suja, jogada no rio. Eu peguei a boneca, desinfetei. Durante o meu trajeto eu arrumei uma costureira que fez um macacão para essa boneca. Eu fiz um capacetinho para ela de papel jornal. E ela voou comigo o meu último voo dessa expedição. Eu dei o nome dela de Esperança. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que ter, é esperança. A gente pode mudar essa história. Não a nossa geração não vai ver esse rio limpo. Né? Por isso que o meu trabalho hoje é totalmente direcionado a crianças. Porque eu acho que se a gente incutir na cabeça delas a importância do meio ambiente e como a gente tem que cuidar do meio ambiente, eu acho que a gente pode mudar essa história. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet, cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com uma frase do poeta e romancista alemão do século XIX, Johann Christian Hölderlin. Onde cresce o perigo, cresce também o que salva. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá! Thank you.